Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Você está no canal das Redes Sem Fio. Para o vídeo de hoje, vamos dar início a uma nova série, onde eu quero trazer para você um pouco do fundamento da rede sem fio, trazer algumas informações como características das faixas, características de como funcionam os protocolos 802.11, A, B, G, N, AC, trazer um pouco sobre distância, a relação de distância versus a velocidade que a gente consegue atingir aí com a rede sem fio, trazer um pouco sobre interferência e trazer também uma questão de diferenças entre um modelo de access point omnidirecional e direcional, legal? Mas, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like aí, compartilhe, isso ajuda bastante a gente. Tá? Falando sobre definição da rede sem fio, né? Então, o que seria o termo wireless, né? Em tradução livre sem fio, nada mais é do que qualquer tipo de conexão de transmissão sem uso de cabos, né? Então, quando a gente pensa numa rede wireless, a gente já pensa em pessoas conectadas. Mas tudo que está sendo essa comunicação sem fio, ela também pode estar trabalhando no wireless como um exemplo de um mouse sem fio, né? Muitos mouse sem fio já trabalham também com wireless. E curiosamente ele trabalha em 2.4 também, tá legal? Então você pode ter essa rede, pode ter uma redezinha hotspot, enfim. Toda essa comunicação ela já é wireless, ou seja, está sem fio, tá bacana? Então, como se dá isso, né? Então, a partir de uma antena propagando um rádio, transmissor, enviando um sinal de radiofrequência para um determinado receptor, tá legal? Aqui eu vou trazer um pouco do que é frequência, tá? As faixas que a gente tem aqui, o que a gente tem conhecido, tá? Então a gente tem uma divisão aqui do que é uma radiação não ionizada e uma radiação ionizada. Basicamente o que seria? O não ionizado, essa faixa não ionizada, até onde tem os estudos aqui, ela não vai te causar câncer, tá legal? Nos rádios ionizados ele já vai. Um exemplo que a gente tem é o próprio raio-x, né? O raio-x, quando você vai tirar um raio-x no hospital, você precisa, em algumas partes, você precisa colocar um colete de chumbo, né, para você ter uma proteção. E o profissional, né, que executa isso também, ele tem uma certa carga horária que ele consegue trabalhar, justamente pelo risco, né, que ele tem ali. Tá legal? Então, o que a gente tem? A gente tem, no meio disso tudo aqui, a gente tem essa parte que é uma onda, tá vendo que está uma onda no meio ali trabalhando? Então, basicamente, a gente está começando com as ondas baixas, né, e indo para uma onda mais alta. Curiosamente, a gente tem uma onda também, está trabalhando com frequência na energia que a gente tem em casa, né, na própria rede elétrica que a gente tem no nosso 110, 220 aí. Então, ali está trabalhando uma onda que seria uma onda baixa e ela trabalha também com essa alternância, né, no entanto, se chama corrente alternada. Então ela está alternando ali, então ela tá acontecendo uma senoide ali subindo e descendo, como a gente está vendo até na imagem, né? Então a gente já vai subindo ali até uma rádio, a comunicação de rádio e televisão que a gente tem, né? E a gente chega ali nas micro-ondas, a gente consegue trabalhar ali com o nosso padrão de Wi-Fi, de wireless, né? E o satélite, tá? Então passou dali a gente já tem o infravermelho, enfim, até chegar nos ionizados, que seria justamente esse do ultravioleta. Então o que a gente tem aqui? Justamente ela tem os valores ali que tá aumentando. Mas o ponto de atenção aqui é justamente você entender que uma faixa de frequência baixa, ela tem uma onda mais gorda, comparado a uma frequência mais alta. Tá legal? Então aqui agora a gente tem a diferença entre, né, o comparativo que a gente tem da 2.4 e 5 GHz. O que a gente tem no 2.4? No 2.4 a gente tem a senoide ali trabalhando, só que você vê que ela tem um comprimento de onda maior, mais extenso do que os 5 GHz. O próprio 5 GHz ali a gente consegue ter, digamos assim, no mesmo espaço de tempo, se a gente dividir essa senoide aqui no meio, esse desenho, se a gente dividir no meio, a gente consegue ter muito mais oscilação em 5 GHz comparado a 2.4, né? Basicamente,
se a gente voltar lá naquele vídeo que eu estou passando de QAM, aqui a gente já consegue entender, você que já acompanhou aquele vídeo, se você não acompanhou, eu peço que você volte lá e veja a evolução do Wi-Fi, onde eu estou mostrando que nos 5 GHz a gente já vai conseguir entender que eu vou conseguir levar muito mais informação do que no 2.4, tá? Então tem algumas comparativos entre elas aqui, mas esse é o básico. Só de olho aqui a gente já consegue tirar essa noção, né? Com base naquela informação que nós já tivemos no outro vídeo, tá legal? Aqui a gente tem um pouco da característica entre elas, tá? Então o que acontece? 2.4 versus os 5 GHz ali. Então o 2.4 ele tem um alcance maior do que os 5 GHz. Justamente por essa questão do comprimento da onda, ela consegue ter um alcance maior do que os 5 GHz. Tá? É por questão do comprimento da onda, até de potência, de energia, enfim. Ela tem essa característica, ela consegue alcançar um pouco mais. Porém, esse ponto positivo dela também é negativo, porque ela acaba sofrendo mais interferência comparado aos 5 GHz. Tá legal? Daquele comprimento da onda. Disposição de canais, opção de canais que a gente tem, né, que são as faixas, né, de frequência ali. Em 2.4, a gente só pode trabalhar com 3. Na realidade, a gente consegue trabalhar com 11 canais, porém, canais onde não se sobrepõe, a gente trabalha só com 3. Por isso que a gente pensa em 2.4, a gente só pensa em 3 canais. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá legal? Em 5 GHz, a gente já tem ali 24 possibilidades de canais. É claro que eu coloquei ali um US porque justamente é um padrão americano. No Brasil a gente trabalha só com 21. Mas a gente vai ver isso mais para frente, a hora que a gente vai colocando a mão na massa. Tá legal? Performance. Como eu mencionei, né? Só naquele de bater o olho lá a gente já viu. Com relação ao que a gente aprendeu do QAM, né? Então a gente já tem aqui uma performance menor em 2.4 do que os 5 GHz. 5 GHz a gente consegue ter uma performance maior aí. Tá legal? Aqui é um pouco da característica de cada um. Eu vou estar mostrando para você, então, o que a gente tem de cada um, que seria de cada protocolo, tá? Então, colocando os protocolos aqui, 802.11 A, B, G, N e AC. O primeiro protocolo que a gente tem aqui, o conhecimento, seria o 802.11 A, que ele trabalha na faixa de 5 GHz e ele trabalha com velocidades. A velocidade mais baixa que ele tem ali, ele está trabalhando com 6 megabits por segundo. É megabits, tá, pessoal? Não é byte, não, é megabits. Velocidade em 6 megabits por segundo. Ele chega até 54 megabits por segundo. Tá legal? No padrão B, 802.11b, ele vai de 2.4 GHz, trabalha na faixa de 2.4 GHz, e ele trabalha ali, ele consegue, lembra que eu falei que o 2.4 ele consegue um alcance maior? Então, consequentemente, a gente consegue a velocidade um pouco mais baixa pela distância, né? Então, ele já vai estar chegando ali a 1 megabit por segundo, a velocidade mínima, a velocidade mais alta dele, o limite dele é trabalhando só com 11 megabits por segundo. No padrão G, ele já foi feito, quando ele foi criado uma mescla entre o A e o B. Porém, ele trabalha na faixa de 2.4. Então ele consegue atingir essa velocidade mínima de 1 megabit por segundo aqui, e a velocidade mais alta que ele chega até os 54 megabits. Tá? Porém, ele acabou trabalhando na faixa de 2.4, isso não foi muito bom para ele, né? Mas, enfim, é muito utilizado o padrão G, o padrão A e o G é o mais utilizado, né? O padrão B, hoje em dia, a gente já nem utiliza mais, enfim. Trabalhando no N, a gente consegue o N trabalhar tanto em 2.4 quanto em 5 GHz. Em 2.4 ele chega ali a velocidades de até, isso aqui é o básico, tá? Eu estou colocando aqui, é o mais básico, o mais simples possível, sem aquele tudo de tecnologia que a gente já aprendeu, tá? Então ele vai estar trabalhando ali com uma velocidade de 75 megabits por segundo. O padrão em 5 GHz, o N, ele já vai estar trabalhando ali com seus 450 megabits. No AC, ele já vai estar chegando a 870, quase os seus 900 ali, tá legal? Megabits por segundo, com relação a todas aquelas tecnologias que a gente já aprendeu, tá? Então ele já chega num valor um pouco mais alto aqui. Esses valores não são exatos, não são precisos, isso aqui é só uma analogia e uma amostragem para a gente ter uma comparação
entre eles, tá legal? Entre os protocolos. Aqui é como eu tinha falado das faixas. O 2.4, ele tem as 11 faixas ali liberadas no Brasil, porém, se você utilizar o canal 2, o canal 3, o canal 4, você pode ver que ele sofre interferência dele de um para o outro. Então, os canais que eles não sofrem interferências são o canal 1, 6 e 11. Por isso que a gente sempre, quando pensa em 2.4, a gente pensa nesses 3 canais. Dá para utilizar os 11. Porém, para você não sofrer interferência, essa divisão é a melhor possível. Tá legal? E é o aceitável, até é o padronizado, é o padrão que a gente tem. Como eu mencionei, em 5 GHz a gente já tem ali esses 24 canais, como está até na tabela ali mostrando, ó, é o padrão americano, tá? Então ele consegue trabalhar com essa faixa aqui desses 24 canais. A gente já aprendeu isso já na agregação de canal, tá legal? No vídeo da agregação de canal. Se você não viu, volta lá e dá uma olhada lá. Na prática, essa divisão ela serve para isso. Quando a gente trabalha em um ambiente, instalando um ambiente com densidade, a gente acaba trabalhando precisando instalar muitas antenas. Quando a gente trabalha com muitas antenas, a gente precisa dividir os canais para a gente não de interferência de uma antena próxima, muito próxima da outra. Então aqui, o que a gente tem um exemplo? Eu estou dando um exemplo em 2.4. Mesmo fazendo toda essa divisão, você pode ver ali que os canais acabam ficando meio próximos um dos outros. Um do outro ali. A gente está trabalhando ali com 9 antenas. Estamos trabalhando com 9 antenas em um espaço. Em comparação a 5 GHz, a gente trabalha com as 9 antenas e as 9 antenas não repetem ali, né? Então é uma da característica positiva que a gente também de 5 GHz. Trabalhando com ambiente de densidade, é melhor a gente trabalhar com 5 GHz, que a gente acaba não sofrendo essa interferência de uma antena para outra e você acaba tendo uma performance melhor aí, até por relação a essa questão de uma antena não estar interferindo na outra, tá legal? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido um pouco mais aí sobre essa estrutura, essa parte fundamental aqui da rede sem fio. Os próximos vídeos eu pretendo estar finalizando essa série aqui, a gente começar a colocar a mão na massa realmente aí. Mas para você que gostou, que curtiu, dá um like aí. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já compartilha aí também, que isso ajuda bastante o canal. Espero que você tenha gostado e até a próxima.